Fala pessoal, tudo bem? Vitor Faz aqui, GPZZ comigo hoje, depois de um período longo, interminável de férias. Muito obrigado ao Vitor Martins pela graça concedida. Tô pronto aqui para abrir 2020 falando sobre Fórmula 1. Fórmula 1 que obviamente não tem muito assunto agora, o Dakar sempre fica mais em evidência nessas primeiras semanas do ano, mas já tem assunto sim na Fórmula 1, já tem polêmica, já tem gente debatendo assunto, encontrando pelo em ovo, mas nesse caso é até um assunto interessante, que é a decisão da Williams de contratar o Roy Nissany, piloto israelense com passagem apagadíssima pela Fórmula 2 em 2018, como piloto de testes em 2020. O que isso significa? O Nissany vai participar de algumas atividades, vai pilotar o carro uma vez que outra, mas, claro, ele não foi contratado pela Williams com o objetivo de ser, no futuro, um piloto titular. Não é como uma espécie de laboratório para ver se o Nissany é um possível titular da Fórmula 1 no futuro. Porque é sabido que o Nissany é um piloto fraco, é um piloto que só chegou onde chegou porque ele tem o dinheiro para isso. E mesmo que ele tivesse alguma aspiração para a Fórmula 1, ele não tem pontos para superlicença, então eu logo de cara fiquei com a sensação de que as pessoas estavam indo muito a fundo nesse debate, porque acima de qualquer coisa, uma forma para a Williams conseguir dinheiro. A verdade é essa. A Williams perdeu patrocinadores nesses últimos tempos, perdeu a Martini no fim de 2018, perdeu a Exxon agora, perdeu a petrolífera polonesa, que eu esqueci o nome, desculpa, porque a petrolífera polonesa estava com o Kubica saiu, enfim, agora é um patrocinador a menos. Conseguiu compensar isso de certa forma com a contratação do Latifi como piloto titular, como substituto do Kubica, mas ainda tem, sim, dificuldades para completar o orçamento. Encontrou o Nissany, que imagino eu vai trazer novos patrocinadores, uma família endinheirada, certamente, e vai dar aquela forcinha para a Williams que, nesse ponto da sua vida, nesse ponto da sua existência, qualquer trocado faz alguma diferença para a Williams. O Nissany ele vai ter o que ele quer, que é a chance de poder falar, olha, eu já pilotei um carro de Fórmula 1, eu já estive na Fórmula 1, mesmo que em posto de reserva, e a Williams vai ter o que quer, que no caso é o seu bom dinheiro. Essa situação que a gente tem hoje, é claro, ela não deveria existir no mundo ideal, porque no mundo ideal, a posição de piloto de testes, a posição de piloto reserva, seria muito mais uma oportunidade para uma equipe testar um jovem piloto, ver como é que ele vai com o carro, como é que ele trabalha com a equipe, analisar se ele tem futuro ou não. No caso da Williams, é a situação menos ideal possível, a situação mais catastrófica possível. Então, nesse caso, é muito mais uma questão, até diria um tanto burocrática, porque os dois lados sabem que o propósito dessa relação não é esportivo, não é uma questão de desempenho, e sim é uma questão de os dois fazerem bem um ao outro. A gente entra num outro aspecto que tem a ver com a forma com que a Fórmula 1 funciona na atualidade, que é o fato de que os testes eles não importam. A gente tem sim testes de pista durante o ano, a gente tem a pré-temporada, a gente tem teste intertemporada, a gente tem treinos livres para pilotos reservas, mas isso ainda é muito pouco comparado com como era antes. Antigamente, e quando eu falo antigamente eu não estou falando de um passado remoto, eu estou falando de até 2007, por aí, era muito comum as equipes fazerem testes privados. Quando eu digo teste privado, a Renault aluga manicures, leva o Alonso e o Fisichella para lá e passa um dia inteiro só testando os pneus Michelin, ou testando um novo componente do motor, para aí sim entender melhor a confiabilidade do carro, entender melhor atualizações e chegar para a pista com tudo pronto. Nesse exemplo que eu dei, o Alonso e o Fisichella eram titulares, mas vai lá, coloca um piloto reserva, eu não lembro que era o piloto reserva da Renault na época, mas teria sim um piloto reserva disponível para testar mais essas peças, ajudar a equipe, dar um feedback, e aí também, em troca, ele ganha mais experiência e se coloca mais em evidência no mundo da Fórmula 1. Esse passado, como já estou dizendo, é o passado. O Nissany, ele não vai ter a confiança do Williams para nada, ele não vai testar uma nova asa dianteira da Williams. Então é realmente uma questão muito de ego, eu imagino, pro Nissany. Mas aí a gente pode entrar numa outra questão, um outro ponto que eu quero tocar nesse vídeo, que é entender pra quê. Porque o que o Nissany vai ganhar com isso? Como eu disse no começo desse vídeo, o Nissany ele fez apenas uma temporada na Fórmula 2, correndo com a Campos, que é uma equipe meio ruim, mas mesmo assim, ele somou só um ponto na temporada inteira. Ele nunca deu nenhum indicativo de que ele poderia ter uma carreira de longo prazo na Fórmula 2, e falando bem a verdade, ele nunca nem deu sinal de que deveria ter chegado na Fórmula 2. Ele
é o piloto clássico, é o piloto que chega lá porque ele tem o dinheiro. Alguns pilotos pagantes, se um piloto pagante quer chegar na Fórmula 1, além de ter o dinheiro, precisa ter algum talento. O Latifi, eu tenho vários questionamentos a respeito do Latifi, mas ele mostrou algum tipo de talento na Fórmula 2. Ele conseguiu brigar por título em certa escala. O Nissany nem isso. No caso do Nissany, ao invés de talvez ele focar a carreira no automobilismo de turismo, por exemplo, no endurance, alguma outra área em que o nível é um pouco mais baixo, não estou dizendo que pilotos de endurance ou de turismo são ruins, mas é inegável que não é o mesmo nível da Fórmula 1, aí sim, o Nissany poderia, quem sabe, ter uma carreira um pouco mais digna, talvez numa categoria não mundial, uma coisa europeia, enfim, um grupo de menor nível de pilotos, aí ele poderia, quem sabe, arrancar uma vitória aqui e ali. Isso provavelmente faria muito melhor para ele, porque ele estaria competindo com pilotos mais do seu nível, um nível mais baixo, poderia ter mais felicidade, acredito eu, porque eu acho que o que ele está fazendo na Williams é simplesmente passar um ano pagando dinheiro, pagando lá os boletinhos da Williams, para sentar no carro e dizer: olha, eu sou um piloto de Fórmula 1, o que é uma mentira, e é uma situação que, imagino eu, não vai se sustentar para os próximos anos. Não faria sentido o Nissany ficar pagando só para ser piloto reserva. É uma situação que eu entendo o ponto de vista do Nissany, mas eu não acho que faz sentido. Para o Nissany faria muito mais sentido gastar esse dinheiro em outras áreas. Para o ponto da Williams, eu acho que faz completo sentido. É feio para uma equipe com a história da Williams se submeter a esse papel? É feio, é óbvio. A equipe que já teve o Mansell e o Piquet na mesma equipe agora está tendo que se submeter a contratar o Nissany como piloto reserva. É feio, mas o ponto da Williams não tem ponto negativo, não tem nada a perder nessa história. É pegar o dinheiro, investir isso no carro e torcer para o Russell e o Latifi fazerem um bom trabalho ao longo de 2020. Nesse ponto de vista, a Williams só tem a ganhar. O Nissany, eu tenho minhas dúvidas, mas como eu já disse, eu entendo. O meu grande ponto para fechar esse vídeo é uma questão que é muito secundária, é uma questão que não vai afetar em nada a história da Fórmula 1 atual, a temporada desse ano, não vai ter nenhum efeito prático, muito mais um debate que a gente tem nesse começo de ano, porque não tem muito assunto, convenhamos. Mas enfim, que não vai ter efeito prático, a Williams vai ter um ano ruim, óbvio, mas não é por causa do Nissany, e o Nissany vai ser um piloto ruim, óbvio, e também independente da ruindade da Williams. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu retorno esse ano, e é isso, até a próxima, tchau!